Apoio Cultural Banco Sudameris Brasil. Sudameris. Na cultura, a qualidade que você exige está sempre em primeiro lugar. HQ. Apoio Cultural Banco Sudameris Brasil. Sudameris. Você vai conhecer agora um pouco da história dos quadrinhos e quadrinistas brasileiros. Uma história que já influenciou o rádio, o cinema, a literatura e até a televisão. Agora, ela fará parte da sua história. Esta é a primeira charge de que se tem notícia no Brasil. A Campainha e o Cujo, feita por Manuel Araújo Porto Alegre em 1837. Pioneiros nas histórias ilustradas também está Henrique Flaues com o Dr. Semana, criado em 1860. O grande precursor no Brasil foi Ângelo Agostini com os personagens Nhoquim, em 1869, e Zé Caipora, em 1883. Recentemente descobriu-se que a primeira história quadrinizada no Brasil foi feita pelo suíço naturalizado Sebastian August Sisson. A revista infantil Tico Tico surge em 1905 e tem o cabeçalho desenhado por Agostini. Ela foi um marco e teve entre seus leitores pessoas como Rui Barbosa e Carlos Drummond de Andrade. O personagem Chiquinho dominou a revista por mais de meio século, até 1960. O que poucos sabem é que Chiquinho era um plágio do norte-americano Buster Brown. Durante a Primeira Guerra, os jornais americanos não chegavam ao Brasil. Foi quando nossos copiadores decalcaram o clássico Little Nemo. O Brasil deu um jeito de fazer uma mistura de Nemo com Buster. O Tico Tico não tinha só decalcadores. Artistas como Maxi Antoc, Alfredo e Oswaldo Storni, e principalmente J. Carlos, fizeram parte de sua história. A Semana de Arte Moderna, em 1922, resultou nos Quadrinhos de Pagu, em 1931. O jornal paulista A Gazeta lança em 1929 a Gazetinha, tendo como um dos principais criadores Messias de Mello. A revista ainda passa por outras duas fases, em 1934 e em 1947. Belmonte, o famoso ilustrador, fazia as cartas enigmáticas. Mas o grande sucesso da revista foi A Garra Cinzenta. Em 1934 entra em cena o Suplemento Juvenil. Adolfo Eisen traz os heróis americanos Flash Gordon, Tarzan, Buck Rogers,
Dick Tracy, Mandrake e outros. Desde o primeiro número são também publicados quadrinhos nacionais, como os de Monteiro Filho, com o personagem Roberto Sorocaba. Eisen sempre prestigiou o artista brasileiro, promovendo concursos e revelando talentos. Com o sucesso, o tabloide passou a ser trissemanal, com tiragens de até 450 mil exemplares. E veio o Mirim. Em 1937, Roberto Marinho lança o Globo Juvenil e em 1939, o Gibi. Esta revista faria tanto sucesso que o termo gibi viraria sinônimo de revistas em quadrinhos. Essas revistas criaram uma legião de profissionais da imprensa, do rádio e TV e também de escritores. Uma geração de leitores que consumiam livros, jornais e revistas. Diga que Jerônimo apareceu e estragou o baile. Era também uma época áurea para o rádio. Mais tarde, 2 personagens de programas radiofônicos virariam quadrinhos: Jerônimo e o Vingador. O Amigo da Onça tornou-se a primeira página que todos liam em O Cruzeiro. Criado em 1943 por Péricles, foi um dos personagens mais populares do país. Ele era publicado também na revista de Assis Chateaubriand, O Guri. O SESI lançou o Cezinho. Vida Infantil e Vida Juvenil revelaram José Geraldo. A editora La Selva de São Paulo publicava Oscarito e Grande Otelo. Fred e Carequinha, Arrelia e Pimentinha e ainda muitas outras obras de artistas brasileiros. Miguel Penteado lança as revistas Continental, Outubro e Jeff, sempre com desenhistas nacionais. A tentativa de se fazer super-heróis brasileiros foi derrotada pelos super-heróis americanos e por alguns vilões nacionais. Era uma época em que tanto a sociedade como as autoridades combatiam os quadrinhos, algo como o Fahrenheit 451 dos gibis. Depois da bênção dos europeus aos cómics, estes foram para museus, universidades e até para o cinema. Father, he's honored. A cartoonist? Yeah. Duh. Honored by the French God. Has he ever read a line of Flaubert? He's heard of Garfield and Charlie Brown.
No Brasil, em 1951, acontecia a primeira exposição internacional de quadrinhos, organizada por Álvaro de Moya, Jaime Cortez, Silas Robert, Reinaldo de Oliveira e Miguel Penteado. Na década de 50, o macartismo político de caça às bruxas condena os quadrinhos nos Estados Unidos. É o momento oportuno para lançar o terror nacional. Na madrugada de São Paulo, um desenhista faz histórias de terror, mantendo a tradição nacional. Meu trabalho eu realizo à noite e eu gosto de trabalhar muito à noite, mas muitas pessoas acreditam de que trabalhando à noite a gente faz um terror melhor ou simplesmente uma coisa é consequência da outra, que pelo fato de fazer terror a gente trabalha à noite. Não é nada disso, e já expliquei inclusive de que antes de conhecer o gênero terror eu trabalhava à noite, toda a minha vida gostei de trabalhar à noite, acho a noite muito bacana porque você trabalha sem interferência de nenhum tipo, concentrado em fazer o trabalho, e porque o trabalho rende realmente. O porquê do terror? Primeiro porque acredito que todos os desenhistas que colaboram comigo no gênero terror gostam de fazer terror. Terror é realmente um tipo de quadrinho apaixonante por uma série de problemas, de motivos. O desenhista pode fazer o roteiro, como é o caso de Mozart Couto, que está fazendo para nós A Casa dos Horrores e lhe entrega o trabalho completo. Ou pode trabalhar também com roteiros de profissionais que deixam muito à vontade o desenhista para trabalhar em terror, porque uma história de terror pode acontecer em um castelo na Transilvânia, pode acontecer em nossos dias aqui em São Paulo, pode acontecer em Nova York, pode acontecer em qualquer período da Idade Média, pode ser em um período romano, enfim, qualquer período onde o desenhista que gosta especialmente de história ou que tem um arquivo bem alentado pode trabalhar muito com arquivos, roupas, carruagem, armas, personagens, sem contar histórias tradicionais como a Múmia, o Frankenstein, o próprio Drácula, história de vampiros, lobisomem, enfim. O material para trabalhar desenhista de terror é muito variado. Nos anos 50, André Leblanc inicia o sistema de distribuição americana, o Syndication, com Morena Flor. O artista luso Jaime Cortez, com o seu trabalho aqui no Brasil, influencia as novas gerações de desenhistas. Quem também vem para o Brasil é Vitor Tivita, com os direitos da Disney. E numa coedição com Eisen, funda a Editora Abril, contratando desenhistas nacionais. Enquanto as crianças se divertiam com seus gibis, adolescentes e adultos procuravam os catecismos de Carlos Zéfiro, vendidos clandestinamente. No final dos anos 50, dois artistas se apresentam. O Brasil, eu fiz durante anos o Pererê, né? Durante 5 anos, de 60 a 64, eu fiz uma revista mensal e tal. Todo o meu esforço era concentrado em fazer a turma do Pererê, com os personagens da fauna brasileira, do folclore brasileiro, e era dirigido a criança. Mas, na verdade, eu sempre fiz pro meu gosto, pra minha compreensão. Eu nunca me preocupei muito em saber se a criança ia gostar ou não ia gostar. Se você ficar muito preocupado com o negócio de mercadologia, desenvolve aqui, vai por ali, você acaba fazendo porcaria. Um dia eu estava fazendo a barba, no espelho assim, aconteceu 2 vezes comigo isso. E aí veio aquela frase inteiramente na minha cabeça. Era uma vez um menino maluquinho. A frase inteirinha. Eu falei, um menino maluquinho. Todo mundo chama de maluquinho, um menino que é danado de feliz, porque se o menino maluquinho que não é feliz, a gente chama de chato. Menino maluquinho não é chato. Chato é chato. Aí eu falei, vou fazer um livro desse tipo. E quando eu acabei o livro, eu falei, eu estou com um best-seller na mão. A criança precisa de dar asas à sua fantasia. A fantasia infantil é muito
vasta, né? A criança, por isso é que sempre se julgou, as pessoas que julgavam que história em quadrinho podia fazer mal a criança no meu tempo, história em quadrinho era proibido porque dizia que a criança ia deixar de ler porque ia ser facilitada pela história em quadrinho. A história em quadrinho no meu tempo lutou muito contra esse preconceito. Agora, as pessoas que tinham esse preconceito tinham se esquecido que haviam sido crianças. Que criança, nada embota, nada que convida a fantasia, embota a criança. Dizer que a televisão faz mal à criança, faz mal, se ela ficar vendo demais, faz mal, pode descolar a retina, pode fazer qualquer outro tipo de mal físico, mas mal à alma, ainda que seja os heróis japoneses, ou a Xuxa, ou o National Kid, ou o He-Man, isso não faz mal a coisa nenhuma, não. O excesso, como tudo no mundo, o excesso faz mal. Mas isso desperta a fantasia da criança, faz ela ficar mais curiosa e mais preparada para poder descobrir as coisas, para ir atrás da informação maior que o mundo pode oferecer. Acho que eu comecei a desenhar quando eu me dei conta de que da minha mão, com um lápis ou com uma caneta, eu podia criar algumas coisas. E comecei a criar desde criança. Criei as caricaturas dos meus pais, dos meus avós, dos meus cachorros. Fui crescendo e criando depois personagens nos cadernos escolares. E em seguida, mais velho e mais preparado, depois de ler gibi, ler histórias em quadrinhos dos outros autores do mundo inteiro, eu comecei a criar os meus próprios personagens. E foi daí que começou, ou seja, o desenho, a história em quadrinhos, vem desde o berço, desde que eu era incentivado pelos meus pais, pelos meus parentes, que me davam material de desenho, que me presenteavam com gibis. Então eu resolvi ser um profissional de história em quadrinhos, ser um desenhista de histórias em quadrinhos. Então, desde o começo, eu quis ser isso que eu sou. A parte de acompanhar todo o trabalho desenvolvido na parte de criação do estúdio, eu ainda desenho, escrevo, principalmente as histórias do Horácio, o dinossaurozinho. Eu até tentei passar para o estúdio essa história, mas eu não consegui ainda que o pessoal pegasse o jeito de contar a história do Horácio como eu gosto que seja contada e desenhar também o Horácio do jeito que eu gosto de desenhar. Além disso, não sei, eu extravaso, digo alguma coisa de mim mesmo através das histórias do Horácio. Então, a par de ser um trabalho agradável e gostoso, também vale para a gente descarregar um pouco do que a gente acha, pensa, numa história particular, numa história de autor. O Horácio é a minha história de autor. Vindo da televisão, o personagem do Capitão 7 foi o pioneiro a virar quadrinho. Durante a ditadura militar, o jornal O Pasquinha enfrentou a censura e destacou Jaguar, Fortuna, Milor, revelando em fio. A década de 70 traz uma nova geração de desenhistas, como Edgar Vasquez, com Rango, Rodival Matias e Mozart Couto, entre outros. Da revista alternativa O Balão surge uma série de fanzines com o trabalho de Marcati, Lourenço Mutarelli, Vourney e Calazans. O Balão tem características de uma coisa de autor, então não importa muito o que vai ser o trabalho do autor naquele veículo que a gente estava inventando. Vai valer a intenção dele. Eu vejo muito as histórias como uma espécie de uma intervenção sobre a cidade, né? Eu desenho em determinados momentos realisticamente a cidade e tento mostrar determinados pontos conhecidos da cidade para que eu possa fazer intervenções nesses lugares, né?
de uma certa forma, uma intervenção não concreta, mas uma intervenção abstrata sobre lugares da cidade, né? Sobre pontos e fazer, de certa forma, fazer sugestões, modificações e tudo mais. Né? Eu acho que não é uma coisa estranha, né, a poética do meu trabalho, o fato de, em um determinado momento, ter me reunido com o Arrigo Barnabé e a gente ter feito uma história em quadrinho que tinha trilha sonora. Né? São os tubarões voadores. Eles surgem repentinamente. Tubarões voadores! Nosso cinema também procurou inspiração nos cómics. O filme A Dama do Cine Xangai, de Guilherme Almeida Prado, foi concebido com o clima dos quadrinhos de suspense. Um trabalho de Hector Gomes Alísio. Nós também temos mangás. Cláudio Seto optou por esse estilo. Já o Watson Portela, um dos pioneiros, preferiu seguir pelo caminho da ficção e do erotismo. Outros desenhistas levam seus trabalhos para a Europa, entre eles Alain Voss, Miguel Paiva e Sérgio Macedo. Lá fora, Jô Oliveira faz cangaceiros como José Lancelotti tinha feito no Brasil há tempos. Na década de 80, muitos quadrinistas procuram um lugar no mercado e as opções para o leitor se diversificam. O sucesso editorial dos quadrinistas vindos do balão começa a aparecer através da revista Circo. A charge política e econômica faz aumentar o interesse do leitor por revistas e jornais. Pelo caminho do humor que no final dos anos 80, artistas que já estavam na estrada há algum tempo se firmam com revistas próprias e são reconhecidos pelo público. Transformam em sucesso uma galeria de personagens. Punks, piratas e pirados. Os piratas têm uma coisa interessante porque eles são um retrato de um comportamento dessa sociedade também. Essa sociedade tem um comportamento piratesco, né, de inventar normas e subverter as normas e não conseguir fazer nada dentro da regra absoluta, né? Nada de acordo com o figurino. Os caras sempre têm um negocinho por baixo, por cima, pelo lado, assim. Isso é uma atitude, uma atividade que passa pela sociedade inteira, do lumpen, do cara que mora embaixo da ponte ao que mora no alto do Morumbi, entendeu? Toda essa gente não passa de um bando de piratas em várias situações, né? O fato surrealista de ter uma galé de piratas no Rio Tietê reforça também aspectos do significado do Rio Tietê enquanto propulsor do progresso brasileiro, enquanto invasão do interior, né? Enquanto motor de um grande ciclo de desenvolvimento do Brasil. Pirata também, né? Que os bandeirantes tinham um caráter pirata, assim, putz, inegável.
Édipo fala mais alto quando se trata das relações familiares do personagem Geraldão. Quando eu comecei na grande imprensa foi através do Angeli. Né? Não considero o Angeli meu pistolão porque ele tem uma pistolinha. O Geraldão, o solteirão, ele apareceu no Minorias, um livrinho que eu lancei alternativo, em 81. E ele retratava um solteirão que morava na cidade grande, não tinha amigos, né? E era super independente, inclusive morava com a mãe. Né? E ele tinha aqui também um complexo de Édipo ativo. E é um personagem que eu tenho muito carinho por ele, porque ele funciona como se fosse uma entidade, né? Ele resolve assim sozinho, ele tem uma vida própria, né? A Dona Marta, ela assume um papel agressivo, que geralmente seria do homem, e isso faz com que os homens dão uma certa brochada, né? E ela se sente, ela é muito segura dela mesma, então ela se acha o máximo, mesmo sendo um pouco gordinha, né? Meio peitudona, assim. Ela acha que ela está no auge, né, da força dela. A partir de tipos urbanos, Angeli constrói personagens marcantes, como a ébria rebordosa, já morta pelo tédio, e o revoltado Bob Cuspe. Matando a Rebordosa, criou um mito, né? Criou uma coisa estranha que me persegue até hoje. E tem uma coisa que eu quis mostrar para mim mesmo, que quem manda no personagem é o autor. Porque tem aquela coisa que é muito romântica pro meu gosto. O autor pegou vida própria, o personagem pegou vida própria e vai caminhar levando o autor na rabeira. Isso não existe. Quem manda é o autor que diz, isso tá bom, isso não tá, isso acabou, isso começou, né? Então eu resolvi matar mesmo por isso, fui radical nisso, passei mal matando a Rebordosa. No dia que eu fiz a tira que ela estourava, que ela morria mesmo, eu tive que abrir janela, tive que repensar toda a minha vida, porque eu estava matando a galinha dos ovos de ouro, né? Os escrotinhos surgiram, uma vez eu estava no Ritz, um bar aqui de São Paulo, e entrou uma dupla de amigos, assim, vestidos muito iguais, dois baixinhos, sorrindo para tudo, eles iam mexendo com todo mundo em todas as mesas, e com uma cara meio assexuada, assim, pessoas meio híbridas, estranhas, tal, que você não sabe se era criança, não dava para definir a idade e tal. Eu resolvi fazer uma brincadeira com aqueles dois tipos. E é uma coisa meio amoral. Eles não têm caráter, eles não são nem mal nem bom caráter, eles não têm caráter, né? E eu acho que nós estamos numa época muito parecida com os escrotinhos. Está cheio de cineastas que não sabem filmar, de músicos que não sabem tocar, artistas que não sabem nada, são falsos artistas, né? E eles colocam tudo isso à luz do dia. Eles encontram com essas pessoas, eles falam na cara para as pessoas isso, né? Então eu acho que é uma forma de cutucar as pessoas mesmo, de falar, poxa, pessoal, vamos parar de ser deslumbrado, vamos parar com se preocupar com os spots em cima e vamos fazer coisas, produzir, né? Há pouco tempo, Angeli, Laerte e Glauco formaram a trupe Los Três Amigos. A gente não está muito preocupado com o resultado da história. O gostoso é o encontro dos três. Se os leitores pudessem, em vez de ler a revista, ficar assistindo a gente trabalhar, eu acho que eles iam se divertir muito mais, porque tem uma troca de influências, tem uma junção de humor. Por exemplo, o Glauco é muito mais solto do que o Laerte, e o Laerte é muito mais criativo do que eu no desenho, então vai misturando todas essas técnicas de humor, as muletas que cada um tem e tal, e sai um resultado muito leve, é um tipo de humor muito descompromissado, é uma galhofa, simplesmente uma galhofa. Dentre as tiras de jornal, um rato cáustico se destaca. É Níquel Náusea, de Fernando Gonzalez. A última Bienal de Histórias em Quadrinhos revela o talento de Rogério Vilela. Em relação aos temas abordados nas minhas histórias, eu acho que é marcante, é meio impossível não deixar clara a influência que eu tenho, principalmente do Bradbury, né, que é um fantástico tipo de história dele. Já na parte de quadrinhos mesmo,
eu sinto que tem influências diversas, né? Desde o pessoal de ilustração, que é muito bom, Greg Spalenka, Robert Peake, até o pessoal que mudou, revolucionou o quadrinho mesmo pra mim, que foi o Bisonk Vicks. Quando caiu a primeira revista pra mim, Electra Assassina, do Bisonk Vicks, eu falei, poxa, isso daqui é quadrinho, vou fazer isso daqui. Foi o que também me influenciou muito a entrar nessa área de quadrinhos. Apesar de problemas de mercado e divulgação, os anos 90 prometem ainda mais criatividade.